Leiamos juntos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas capítulo 1. Nós estamos nesse texto que vai do versículo 8 ao versículo 23. Então leiamos juntos Lucas 1, de 8 a 23. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Dentro do texto que nós começamos aqui na semana passada, esse capítulo 1, do versículo 8 ao 23, nós vamos meditar nesse tema aqui, diga, oração de Zacarias. Em todas as gerações de seres humanos sobre a face da terra, verdadeiros homens e verdadeiras mulheres de Deus são qualificados por várias marcas. Uma dessas marcas é que esses homens e mulheres de Deus sempre foram pessoas de oração. Entenderam o que eu disse? Então diga amém aí. Gente de Deus é gente que ora. Gente de Deus é gente que tem contato com Deus. Gente de Deus é gente que tem comunhão com Deus.
que tem intimidade com Deus, que fala com Deus, sabe como falar com Deus, sabe o que falar com Deus e sabe discernir a voz de Deus, ouvir as respostas de Deus. Aleluia. Todas as orações de homens e mulheres de Deus são atendidas. Mesmo que esse atendimento seja um não. Não também é resposta. Nem todas as respostas às nossas orações serão sim. Muitas respostas serão não. Deus não vai dizer sim toda vez. Deus só vai dizer sim às nossas orações se elas estiverem dentro do propósito exato da sua vontade. E Deus vai dizer não às nossas orações quando elas estiverem fora do seu propósito e da sua vontade. Amém? É preciso aprender essas coisas a partir dessa doutrina bíblica muito importante, que é a doutrina bíblica da oração. Aleluia. Essa doutrina faz parte de uma doutrina maior da Bíblia que se chama tecnicamente eclesiologia. O que é eclesiologia? É a doutrina bíblica sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é formada por pessoas que foram compradas, remidas, lavadas no sangue de Jesus, foram convertidas e inseridas no processo vitalício de santificação, e em meio a esse processo, todas essas pessoas entendem que precisam obedecer à palavra de Deus em vários textos. Um deles é 1 Tessalonicenses 5,17, que nas nossas Bíblias veio escrito assim: orai sem cessar, mas Paulo escreveu assim, constantemente orando. Foi assim que Paulo escreveu na língua original, que foi o grego, adialeiptos proselreste, constantemente orando. Pessoas de Deus vivem constantemente orando. Aleluia. Zacarias, como um homem de Deus, também foi um homem de oração, assim como a sua esposa Isabel, uma mulher espiritual, também foi uma mulher de oração. Vamos ver por que nós tocamos nesse tema hoje, aqui dentro desse texto, do que vai do versículo 8 ao versículo 23, que nós lemos, cujo título é, diga, Anúncio da Concepção. Esse texto foi o anúncio da concepção de João Batista. João Batista, o precursor de Jesus Cristo, aquele que Deus enviou para preparar o caminho de Jesus, o caminho do seu Filho. Então aqui o anúncio pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel veio anunciar pessoalmente para Zacarias o anúncio da concepção de João Batista, que seria filho de Zacarias e de Isabel. Ambos, eles eram, dentre as 12 tribos de Israel, Zacarias e Isabel, eles eram da tribo de Levi, ou seja, eles eram levitas. E Zacarias, portanto, era um sacerdote. E, portanto, João Batista também veio dessa tribo, da tribo de Levi. Jesus veio depois da tribo de Judá, mas João Batista veio da tribo de Levi. Bom, nós já iniciamos com algumas considerações iniciais aqui nesse texto todo na semana passada, e agora nós vamos entrar em cada um dos temas importantes que ele vai trazer para nós, tá? O primeiro tema mais importante é a oração aqui em
Lucas capítulo 1, versículo 13. Quando o anjo Gabriel disse para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Repitam. Amém. Glória a Deus. Bom, o anjo Gabriel foi então enviado para Zacarias, para dizer a Zacarias, olha, não temas, porque a tua oração foi, e eu sublinhei, diga, ouvida. Diga, a tua oração foi ouvida. Quando a gente lê esse texto, cuidado com o imediatismo. Tá? Quando você lê um texto como esse, você pensa que Zacarias fez uma oração ontem e foi ouvida hoje. Tá? Fez uma oração ontem e foi ouvida hoje. Não. Zacarias e Isabel já eram idosos. E eles eram casados há muitos anos. Bodas de ouro já tinha passado há muito tempo. Há muitos anos eles eram casados, e desde que eram casados, eles constataram que não podiam ter filhos, porque Isabel era estéril. Já expliquei isso para vocês, aqui anteriormente, como muitas mulheres em Israel eram estéreis. Sara, mulher de Abraão, era estéril. Rebeca, mulher de Isaac, também era estéril. Ana, a mãe de Samuel, também era estéril. Tantas mulheres tinham esse problema de esterilidade, de não conseguir dar à luz. Provavelmente por causa da consanguinidade, porque muitos deles se casavam entre parentes, casavam-se com primos, primas, etc. Para não correr o risco de misturar o sangue de Abraão, Isaac, Jacó, o sangue dos patriarcas, com o sangue de pessoas de outras nações. Eles se casavam muito entre famílias, e talvez o problema da consanguinidade tenha gerado tanta esterilidade. Bom, aqui estava mais um caso. Zacarias e Isabel eram casados há muitos anos de casados, e não tinham filhos. E provavelmente essa oração de Zacarias, a qual o anjo Gabriel se refere, não é uma oração que ele estava fazendo naqueles dias. Naqueles dias aqui que o anjo apareceu para ele, pode ser que Zacarias nem estava mais orando sobre isso, orando para pedir a Deus um filho. Pode ser que Zacarias, pela lógica humana, entendendo que ele já era idoso, que a sua esposa também já era idosa, e como diz na Bíblia, já havia passado o costume das mulheres, já não tinha mais ovulação, etc. Talvez ele já estivesse conformado com essa situação de que não teria filhos mais. Já estava conformado a viver o resto da sua vida, servindo ao Senhor como sacerdote, e vivendo na companhia da sua esposa Isabel, até que morressem, porque já não tinham mais esperança de ter nenhum filho, e pela lógica não podiam mais ter, porque já eram os dois idosos. Portanto, nesse momento aqui, nesse tempo em que Gabriel aparece para Zacarias, Zacarias não estava mais orando a Deus pedindo um filho, não. Essa oração dele é a oração que aconteceu anos, décadas atrás. Assim que eles estavam casados, geralmente em Israel, os casamentos eram muito jovens.
os homens entre 18 e 20 anos e as mulheres entre 15 e 18 anos. Essa era a idade de casamentos em Israel. Então, desde que eram casados e que viram que não tinham filhos, Zacarias, que era um homem de Deus e conhecia a palavra de Deus, deve ter se lembrado de Isaque, não de Abraão, porque Abraão, quando viu que a sua esposa era estéril, né, a pedido da própria esposa, ele foi ter uma barriga de aluguel lá, um filho com a escrava. Mas Deus não aceitou isso, né? Esse não vai ser o teu descendente. O teu descendente virá da sua esposa Sara. E aconteceu com Abraão e Sara, que também eram idosos, assim, lá na faixa dos 100 anos de idade. 100 anos de idade, e Deus fez um milagre deles terem o Isaque. Depois, Isaque, quando se casou com a sua esposa Rebeca, Rebeca também era estéril. Mas Isaque orou por ela. Isaque orou pela sua esposa Rebeca, e ela então concebeu e deu à luz aos gêmeos Esaú e Jacó. Então Deus curou ali pela intercessão do marido dela, Isaque. Zacarias conhecia muito bem a história dos patriarcas e conhecia essa história, e pode ser que desde que ele era casado, então na sua juventude, e ele e Isabel perceberam que ela não engravidava, que ela era estéril, que eles deviam então estar levantando clamores a Deus. E imagine quantos anos, quantas décadas eles ficaram ainda na sua juventude, no tempo normal de fertilidade, no tempo normal de ter filhos. Quantos anos eles oraram pedindo um filho, mas nada aconteceu. Pedindo a Deus que Isabel pudesse engravidar, mas não aconteceu. Agora, nessa idade já de idosos, ambos idosos, é possível que eles não estavam nem mais orando para isso. E de repente, enquanto Zacarias estava ali no templo de Jerusalém, oferecendo sacrifícios conforme a ordem sacerdotal que ele tinha, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para dizer para ele: a tua oração foi ouvida. Quem disse que Deus é obrigado a ouvir a tua oração agora? Quem foi que disse para você que Deus é obrigado a te dar agora o que você está orando e o que você está pedindo? E se Ele tiver o plano de te dar isso só daqui a 50 anos? Quem disse que Deus é obrigado a te dar agora o que você está pedindo? As heresias que vieram para o meio das igrejas evangélicas nos últimos 44 anos, formaram uma geração de crentes imediatistas, contaminados pelo imediatismo. Eles querem tudo rápido, eles querem tudo agora, eles querem tudo no momento que eles querem. Pegaram até uma música bonita e fizeram uma versão, uma música em inglês, a letra em inglês é bonita, mas a versão que eles fizeram em português ficou feia. Aí cantaram assim: hoje o meu milagre vai chegar. Espera aí, e se Deus não quiser que seja hoje? É você que determina o dia? É você que determina a data? Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor das gerações. Deus é o Senhor de cada vida. E o que Ele tem para cada vida vai chegar para cada vida, não na agenda dessas vidas, mas na agenda de Deus. O que Deus tem para cada vida vai chegar no dia, na hora, no momento exato que Ele
determinou. Glória a Deus. Zacarias e Isabel não tinham ideia, nesse casamento deles, nessa vida deles, eles não tinham ideia que Deus tinha uma grande bênção reservada para eles, quando eles fossem bem velhos. E que para eles ganharem essa bênção, eles teriam que estar perseverando desde a sua juventude. Tem certas bênçãos que só vêm para nós quando estamos, há tempos perseverando. Há tempos perseverando. Não vem com essa de pressa, porque Deus não tem pressa. Sabe por que Deus não tem pressa? Porque para Ele um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Deus não tem pressa. Você tem pressa porque sente que a sua vida está passando muito rápido. Todo mundo fala, o tempo está voando. É isso, sentir que o tempo está voando é sentir que a sua vida está se esvaindo, vai acabar. Mas o que o Senhor tiver para você ainda nessa vida, vai chegar como consequência da sua perseverança, da sua permanência na fé em Cristo Jesus, da sua permanência na verdade, da sua permanência na palavra, da sua permanência na obediência, da sua permanência em Cristo. Você não sabe o que Deus reservou para você lá na frente? Você não sabe o que Deus reservou para você para os seus últimos anos? Talvez a principal bênção da sua vida chegue no final, e não agora. Agora é hora da perseverança. Agora é hora da perseverança. Josué foi orientado por Deus a dizer assim para o povo: olha, santificai-vos hoje, e amanhã vereis maravilhas. Amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. O dia do milagre não é hoje. O dia do milagre é amanhã. Hoje é o dia de perseverar. Perseverar na fé, perseverar na oração, perseverar na palavra. Hoje é o dia de perseverar. O milagre é amanhã. Esse amanhã não significa amanhã, segunda-feira. Significa o amanhã na agenda de Deus. Quando esse amanhã chegar, Deus avisa para você. Deus avisa para você. Deus manifesta para você, como manifestou aqui a Zacarias, enviando o anjo Gabriel. Pronto. Você orou, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Puxa, quanto tempo que eu orei? Quantos anos atrás que eu orei, e agora que chegou, porque chegou na hora de Deus. Deus não atrasa e não adianta, Ele chega na hora. Ele traz na hora o que é para trazer na hora, e até chegar a hora, Ele testa a nossa obediência, Ele testa a nossa paciência, Ele testa a nossa perseverança, Ele nos prova, e a ordem para nós está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Muito bem. Quando Zacarias ouviu o anjo Gabriel dizer para ele assim: olha, a tua oração foi ouvida. Que oração? Aquela oração sobre a tua mulher que era estéril. Ela vai conceber e vai dar à luz. Ela vai conceber e vai dar à luz a um menino, a um filho, e você vai dar a ele o nome de João. E você dará a ele o nome de João. A oração de Zacarias foi ouvida, e Deus levou décadas para atender, mas atendeu na hora certa.
Zacarias e Isabel devem ter, como diz no livro do Salmo, ficado como aqueles que sonham. Porque de repente veio o presente de Deus. Quando eles poderiam imaginar que eles não teriam mais condições. O modo de Deus operar muitas vezes é esse. Quando Deus olha para nós e nos vê buscando resolver os nossos problemas com os nossos próprios recursos, com as nossas próprias forças, Deus fica só do seu trono assistindo. Vamos ver até onde eles vão tentar. Vamos ver até onde eles vão. Vamos ver tudo que eles têm como recursos para lutar. Quando acabar todos os recursos, quando acabarem todas as possibilidades, quando não tem mais jeito de você colocar sua mão, Deus coloca a dele. Entendeu isso? Aí Deus põe a mão dele. Enquanto você acha que pode, enquanto você acha que é poderoso, enquanto você tem um grão de empoderamento, Deus não mostra o poder dele. Ele fala assim: use o seu. Você é poderoso, né? Use o seu. Quando você reconhecer que nada pode, sem mim nada podeis fazer, foi o que Jesus disse. E se humilhar sob a poderosa mão de Deus, dizer que não tem mais recursos, que você está totalmente na dependência dele, e Deus vê que isso é verdade, aí a mão dele entra em ação. Aí a mão dele entra em ação. Quando não havia mais recurso nenhum para Zacarias e para Isabel, não tinham o que eles fazerem mais para ter algum filho, já tinham até desistido, não estavam mais com certeza orando para isso. Não, acabou, nosso tempo passou, Deus não quis nos dar, glória a Deus, nos rendemos. É quando você se rende que a mão de Deus se manifesta. Enquanto você não se rende, é porque você está resistindo. Então Deus fala assim: bom, olha, eu tenho muito tempo para esperar, e você? Deus fica tranquilo. Vamos ver até quando você vai resistir. Quando você não aguentar mais, não tiver mais forças de resistir, aí Deus: agora você se rende? Agora eu ajo na sua vida. Aprendeu isso? Foi assim com Zacarias e Isabel, e ganharam uma grande bênção, que foi João Batista. E esse personagem é muito importante aqui, no contexto da virada das duas alianças, da antiga para a nova aliança, do Antigo para o Novo Testamento. Por isso é um personagem que nós vamos trabalhar ainda aqui, nos domingos que vem, sobre esse personagem João Batista. Mas hoje eu quero aproveitar esse texto para dizer para vocês uma coisa que o Espírito de Deus colocou aqui no meu coração, nesses dias que eu estava orando por essa palavra. O que você, de todo o seu coração, está pedindo a Deus agora? Na cultura de Israel, ter um filho era crucial para um casal. Era a honra do casamento. A honra do casamento, a honra de um casal era ter filhos. Tanto que uma das mulheres de Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel, que era a mulher mais amada dele, que era Raquel, era estéril também, não podia ter filhos, e via sua irmã tendo filhos um atrás do outro, e ela ficou doente com essa história,
e chegou a clamar para Jacó, marido dela, dizendo: dai-me filhos, senão eu morro. Olha o desespero dela: dá-me filhos, senão eu morro. Jacó falou: mas eu não, por acaso eu estou no lugar de Deus? Foi Deus que te fez estéril, eu estou aqui, mas você não está concebendo. Eu estou no lugar de Deus, o que eu posso fazer? Como eu posso te dar filhos? Deus é quem dá filhos. Aleluia. Mas olha só, como era a situação de Raquel, como era também a situação de Ana, casada com Eucana, que também tinha outra mulher, a Penina, e a Penina tinha filhos, e a Ana era estéril. Por isso a Ana entrou em profunda depressão, em profunda tristeza, porque não tinha filhos. Até que um dia, numa das celebrações judaicas, ela também subiu a Siló para oferecer a Deus suas orações. Enquanto ela orava, o sacerdote Eli pensava que ela estava bêbada, porque já que era uma festa, todo mundo ali bebia. Então pensava que ela estava bêbada, só via ela mexendo os lábios assim desesperadamente. E o sacerdote Eli disse para ela: mulher, vai para casa, deixa passar o teu vinho, depois você vem aqui orar. Eu falei: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Quando eu pergunto: o que você está pedindo a Deus? Eu estou perguntando: qual a razão que agora poderia levar você a derramar a sua alma diante de Deus, em oração? Bom, eu vou dizer para você qual deveria ser a razão. Se a razão de Zacarias e Isabel era ter um filho, se a razão de Raquel e Ana era ter um filho, a nossa razão diante de Deus para derramar nossa alma diante do Senhor era a necessidade de ser santos. Senhor, eu preciso da santificação, porque está escrito na tua palavra que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu preciso da santificação, e a razão para os eleitos de Deus derramarem suas almas em oração diante de Deus é para que Deus gere neles, não um filho, mas gere neles o seu Filho Jesus. Gere neles o caráter santo de Cristo, gere neles a mente santa de Cristo, gere neles os pensamentos santos de Cristo, gere neles os sentimentos santos de Cristo, gere neles a vontade santa de Cristo, de serem pessoas obedientes a Deus até a morte, de serem santos como o Senhor nosso Deus é santo. Porque quando você deseja isso, quando você deseja ser santo, o seu desejo, a sua vontade foi harmonizada com a vontade de Deus, porque é isso que Deus também quer para nós. Portanto, nós dizemos assim: Senhor, olha, eu sei que o Senhor tem muitas coisas para me dar, tem muitas bênçãos para me dar, mas eu sei que o que o Senhor mais quer me dar é santidade. É santidade. Mais que bens, mais que casas, mais que família, mais que filhos, mais que qualquer outra coisa, Deus quer nos dar a sua santidade.
porque sem ela, não importa quantas bênçãos de Deus você receba no mundo, nessa vida, se não receber a santidade de Deus, no céu é que você não vai estar. Então, pelo que mais você tem que derramar a sua alma diante de Deus, a não ser para pedir: Senhor, eu quero ser santo. E sabe quando virá a resposta? A resposta virá depois que você perseverar durante toda a sua vida no processo de santificação, e que você morrer perseverando. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí Deus manda o seu anjo buscar a sua alma e dizer: olha, a tua oração foi ouvida, a partir de agora você é santo, para viver eternamente com Deus. Isso é tão importante porque a base da doutrina bíblica da oração foi ensinada por Jesus. E Jesus resumiu a doutrina da oração no Pai Nosso, que os religiosos transformaram numa oração decoreba, ou numa oraçãozinha mística. Está com problema? Então você só reza 3 Pai Nosso, que vai melhorar. Nada disso. Jesus não estava ensinando ali uma oração mágica, não estava ensinando ali palavras mágicas. Com o Pai Nosso, Jesus estava ensinando qual é a base da oração, qual é a base verdadeira da oração. O que as pessoas devem orar, o que as pessoas que são de Deus, verdadeiros filhos e filhas de Deus, devem, na verdade, pedir a Deus. Anos atrás, antes da pandemia, nós usamos as ceias, as celebrações da ceia de cada segundo domingo, e cada um daqueles domingos eu trouxe uma parte do Pai Nosso. Nós temos tudo isso aí já registrado. Hoje eu vou trazer um resumo para vocês. Primeiro, Jesus falou assim, vocês devem orar assim, Pai Nosso que estás nos céus. A primeira coisa que Jesus colocou nessa oração, na doutrina bíblica da oração, é que a oração ela não é egocêntrica. Ele não mandou a gente orar: Pai meu que estás no céu. Ele falou para nós orarmos: Pai nosso que estás no céu. Incluindo nas nossas orações todos os nossos irmãos e irmãs que precisam da mesma coisa que eu. Eu preciso de santificação. Sei que os meus irmãos e irmãs também precisam de santificação. Então, Pai, eu estou orando não só por mim, eu estou orando por mim e pelos meus irmãos, estou orando por nós, estou orando por nós. Olha o que as heresias que vieram para as igrejas evangélicas fizeram com as pessoas. Fizeram uma geração de crentes egoístas que só oram para si mesmos, só oram por si mesmos, não oram para mais ninguém, eles só oram para eles mesmos, oram para si mesmos, fazem campanhas para si mesmos, fazem jejuns para si mesmos, fazem orações para si mesmos, nem lembram dos outros, os outros que se explodam, são egoístas, estão afastados de Deus. Uma das coisas que Deus faz quando nos aproximamos dele é eliminar o nosso egoísmo e nos fazer uma família de Deus, como pregamos aqui sábado da semana passada. Nós temos irmãos, somos irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, e nós temos o dever de interceder uns pelos outros, de orar uns pelos outros, de incluir todos os nossos irmãos em nossas orações, e não só você mesmo.
Se você só está pensando em si mesmo, isso é um alarme, uma lâmpada vermelha acendendo. Cuidado, você está separado de Deus. Você só pensa em si mesmo, você está longe de Deus. Você só pensa nas suas necessidades, você está afastado de Deus. O Pai não é seu, o Pai é nosso. Por isso a primeira coisa que Jesus colocou foi a primeira pessoa do plural, não do singular, eu. A primeira pessoa do plural, nós. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Como assim? O nome de Deus já não é santo? O nome de Deus é santo. Então o que significa pedir a Deus, santificado seja o teu nome? É porque nós que fomos feitos filhos de Deus, passamos a ser o povo que se chama pelo seu nome. Somos o povo que se chama pelo nome de Deus. O povo que se chama pelo seu nome. Deus disse lá no livro das Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os abençoarei do céu e abençoarei até a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Santificar o nome de Deus significa orar pela nossa própria santificação, porque se nós não santificarmos a nossa conduta, se nós não santificarmos o nosso estilo de vida, nós vamos ter uma conduta, vamos ter um estilo de vida que mancha o nome de Deus, que faz com que os ímpios blasfemem contra o nome de Deus, como Paulo disse em Romanos para os religiosos: é por causa de vocês que o nome de Deus é blasfemado no meio dos descrentes, por causa da má conduta de vocês, que dizem que são pessoas de Deus, mas não vivem como pessoas de Deus, não se comportam como gente de Deus. Vocês são uma vergonha para o nome de Deus, e aí estão pecando. Esse é o pecado contra o terceiro dos 10 mandamentos. O terceiro dos 10 mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão não é falar o nome de Deus em alguma circunstância. Deus te abençoe, vai com Deus. Não, não é falar o nome de Deus em alguma circunstância. Tomar o nome de Deus em vão é dizer que é de Deus, dizer que é crente, dizer que é filho de Deus, dizer que crê em Deus, mas não viver de acordo com essa fé. Não viver de acordo com a sua palavra. Diz que é de Deus, diz que é crente, diz que é evangélico, mas o jeito como está vivendo é pior do que os dos mundanos. Está tomando o nome de Deus em vão, está sujando o nome de Deus, porque uma vez que nós somos filhos de Deus, nós não vivemos mais apenas com o nosso nome. E se nós estamos sujando o nosso nome, estamos sujando também junto o nome de Deus. Como crentes que não pagam suas dívidas, pede emprestado e não paga, e dá calote, estão sujando o nome de Deus. O nome deles pode ir para o Serasa, mas o nome de Deus fica sendo usado como chacota pelos demônios e pelos ímpios. Estão tomando o nome de Deus em vão, e Deus não vai ter por inocente, hein? Deus vai ter essa pessoa por culpada e portanto condenada. Então, santificado seja o teu nome. Na minha santificação, venha o teu reino. Venha o teu reino significa orar: Senhor,
Eu nunca mais quero reinar sobre a minha vida. Eu me submeto para que o Senhor reine na minha vida. Eu quero que o Senhor reine na minha vida. É o Senhor quem manda na minha vida. Os empoderados andam dizendo aí no mundo: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, sou eu que mando na minha vida. Esse é o discurso de todo mundo que está indo para o inferno. Para ir para o céu, não são pessoas que mandam nas suas vidas, são pessoas que Deus manda na vida deles. Que Deus reina na vida deles. Deus reina nos seus pensamentos, nas suas palavras, no seu comportamento, na sua conduta, em toda a sua vida. Deus é quem reina em todos os detalhes da sua vida. Você não sai por aí fazendo o que dá na telha, você sai por aí fazendo o que Deus mandar você fazer e o que Deus permitir você fazer. Aleluia. Venha o teu reino, significa isso. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos, está lá na Bíblia. A vossa santificação. A vontade de Deus é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, nós temos que estar desejando a vontade de Deus, muito mais do que Zacarias e Isabel desejavam um filho. Desejando a vontade de Deus e derramando a nossa alma, pedindo que seja feita a vontade de Deus com o mesmo ardor com que Ana derramava a sua alma e já não tinha nem palavras, só os seus lábios se mexiam para pedir isso ao Senhor. Ou falar com Deus como Raquel falou com Jacó: Senhor, faz-me santo, senão eu morro. Eu quero ser santo. Jesus pagou alto preço por mim para que eu seja santo. Jesus pagou alto preço por você para que você seja santo. E Ele não vai abrir mão disso. Por isso Jesus colocou a santificação no centro de toda a oração. E continua: o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia não se refere apenas à comida que você come para alimentar o seu corpo. O principal pão é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O pão nosso de cada dia é o mesmo pão que o Pai nosso nos dá, que é Jesus, a palavra de Deus, viva e eficaz. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e isso cada dia. Como você alimenta o seu corpo todos os dias, tem que alimentar a sua alma todos os dias, só que a sua alma não se alimenta de feijão, arroz, carne, batata, macarrão, salada. A sua alma se alimenta de palavra, palavra de Deus. A palavra é o maná que veio do céu, é o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Bom, nós somos eternamente devedores de Deus, devedores a Deus. Nós devemos a Deus.
devemos a Deus a nossa existência, devemos a Deus a nossa salvação, devemos a Deus o perdão dos nossos pecados. Nós somos devedores a Deus, e Deus nos perdoa todas as dívidas com a condição, o perdão de Deus tem uma condição, com que nós perdoemos todos aqueles que nos devem, ou que nos ofendem. E quando Jesus ensinou o Pai Nosso, a única coisa que ele frisou no final foi a questão do perdão, dizendo: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Por quê? Por que se não perdoar você também não é perdoado? Porque não perdoar é pecado. E o salário do pecado continua sendo a morte. Não é vida eterna, é morte, é condenação. Não perdoar é pecado. E pessoas que estão sendo santificadas aprendem a não pecar mais. E, portanto, a perdoar, para também desfrutarem da alegria e do alívio que nós temos de experimentar o perdão de Deus. Está vendo como tudo na oração tem a ver com a santificação? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Termina aí o Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. Tem dois tipos de tentações. Tentações que Deus permite que nós sejamos tentados por elas, e essas tentações incluem aquelas que Tiago disse: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, tentado pelos seus próprios pecados, contra os quais você tem que lutar até a morte. Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Essas tentações são inevitáveis e Deus permite que sejamos tentados por elas, mas em 1 Coríntios capítulo 10 está escrito que junto com a tentação, Deus nos dá graça para suportarmos, para resistirmos e vencermos essas tentações. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Amém? Esse é o tipo de tentação que vem a nós pela permissão de Deus. Agora, tem outro tipo de tentação, que são aquelas tentações que você, pela sua imbecilidade pessoal, vai atrás, vai buscar, tá? Você mesmo vai buscar. Foi acerca dessas que Jesus disse em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha, diferente das tentações que Deus permite vir a você, é aquelas que você vai ao encontro delas e entra nelas. Porque você pode entrar numa tentação na qual você não vai resistir, você vai cair, e não vai dizer: ah, porque Deus permitiu. Não, Ele não permitiu, você foi porque você é bobo. Você caiu de besta. Você foi porque você quis. E tem muita gente que consegue ser restaurado de uma tentação desse tipo, e tem muita gente que não consegue ser restaurado de uma tentação desse tipo, não restaura nunca mais, e aí vai para o beleléu, vai para o inferno como todos os outros. Por isso, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Já basta as tentações que estão dentro de você e que Deus permite vir a você, mas essas Deus te dá força. Deus já te deu graça suficiente em Cristo para resistir. Se você cair numa delas, é por negligência sua.
é por pecado seu, porque você tem força para resisti-la e vencê-la. E por último, livra-nos do mal. O mal aí é o diabo. Deus sabe que nós estamos aqui no campo de batalha do inimigo, favorável ao inimigo. Estamos no mundo e o príncipe desse mundo não é Jesus, o príncipe desse mundo é o diabo. Jesus é o príncipe da paz, mas o príncipe do mundo é o diabo, e é nesse mundo que vivemos, que constituímos família, que trabalhamos, que temos que sustentar-nos. E portanto, nesse mundo é um campo minado. Nós temos que saber como viver nesse mundo, e sabedoria para viver nesse mundo é nos dada aqui, na palavra de Deus. Por isso que o homem de Deus medita de dia e de noite na palavra de Deus, para saber viver nesse mundo, sem cair nas armadilhas do diabo, sem cair nas artimanhas de Satanás, porque ele próprio e os demônios não podem nos tocar. Lucas 10:19, Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano algum. Ele não pode nos tocar, mas ele cria situações, armadilhas, levanta os seus secretários para tentar nos atingir. Por isso a nossa vigilância, por isso a exortação de Jesus para vigiarmos. A nossa oração hoje, a nossa oração hoje, representada aqui pela oração de Zacarias, não é pedirmos um filho, é pedir que o Filho de Deus seja gerado em nós por meio da santificação, para não cairmos em nenhuma tentação, para sermos guardados do maligno, porque o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então cuidado. Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. E firmes na fé significa firmes na oração, significa firmes na palavra, significa firmes na congregação, firmes na perseverança, firmes na santificação, até que o Senhor venha nos buscar. Aleluia. Glória a Deus.